Oi gente, bora falar de geografia? Na aula de hoje nós vamos falar sobre mais um assunto de geografia. E eu não sou vidente, mas eu tô sabendo que você não se inscreveu nesse canal ainda? Pois se inscreve agora. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você receber as notificações. E não sai daqui sem deixar um like pro seu professor, tá certo? Bora comigo para mais essa aula, minha gente? E no vídeo de hoje nós vamos ver que o Brasil é um país de muitas faces. Minha gente, lembra daquela receita tradicional de 3 povos que formaram a base de nosso povo? Indígenas, portugueses e africanos? Pois agora nós vamos receber um novo ingrediente. Na verdade, novos ingredientes que vão deixar essa receita ainda mais saborosa. Na verdade, eu estou falando dos povos imigrantes que também vão chegar aqui e vão misturar o nosso povo brasileiro ainda mais. Mas antes, só para você entender que o imigrante é aquela pessoa que nasceu em um país, mas passou a viver e a morar em um outro país que não é o seu de origem. Então são as pessoas que chegam para viver em um país diferente. E no caso do Brasil, os primeiros imigrantes começaram a chegar aqui para trabalhar nas lavouras de café ainda no período da escravidão, e esse assunto a gente já está vendo um pouquinho aí na nossa última aula. E não só... Não, sério, mano, eu desisto. Pior que não pode desistir, porque esse vídeo tem que ir pra casa. É muita moto, vocês não tem noção. Não só para trabalhar nas lavouras de café, mas também para ocupar regiões mais distantes do Brasil. Porque o Brasil existia, já tinha sido ocupado pelos portugueses, mas era um território muito grande, como a gente já viu. E para ocupar esses territórios que ainda não haviam sido explorados pelos portugueses e pelos governantes da época, os imigrantes então fariam esse papel de ocupar essa região. E essa região ocupada por esses imigrantes foi justamente a região sul do Brasil, que compreende hoje os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E aí, minha gente, foram muitos povos que foram chegando de diversas partes do mundo. E entenda uma coisa, esses imigrantes eram para cá para trabalhar, porque na época o governo queria duas coisas. A primeira, que era atrair esses imigrantes para fazer o trabalho dos escravos, porque já estava acontecendo uma pressão muito grande para que se acabasse com a escravidão. E o segundo, porque eles investiram em uma propaganda, porque a ideia era de que o Brasil era um país em grande desenvolvimento e que atrairia então mais pessoas para desenvolver a economia do nosso país. E com isso, muitos imigrantes vieram para cá. Como, por exemplo, os alemães e os italianos, que nós já vimos na nossa última aula, e algumas influências da cultura dos povos italianos e alemães também. Teremos também a chegada dos japoneses, dos chineses e de coreanos, que vão diversificar e enriquecer ainda mais a cultura brasileira com seus hábitos e costumes. Mas a história da imigração japonesa você conhece a partir de agora. Os japoneses foram os primeiros povos asiáticos a pisarem nas terras brasileiras. Isso aconteceu em 1908. Um navio chamado Kasato Maru desembarcou no Porto de Santos e trouxe milhares de japoneses para viver aqui neste território, principalmente nas lavouras de café, nos serviços ali da agricultura. Esses povos se instalaram ali na região do Vale do Paraíba, mas nem todos ficaram ali. Logo que perceberam que a atividade da agricultura não estava sendo muito bem desenvolvida, eles não tinham todos os recursos necessários, eles decidiram então migrar para as cidades. E assim que começaram a migrar para as cidades, eles foram desenvolvendo outras atividades, e a principal delas foi o comércio. E com isso, alguns ficaram ainda trabalhando na agricultura, outros no comércio, atraindo outros povos asiáticos, como por exemplo, os chineses e os coreanos. E assim, minha gente, São Paulo começou a receber esses povos e a desenvolver cada vez mais a indústria, que também vai ser desenvolvida mais tarde, e o comércio. E por isso eles se sentiram muito à vontade para exercer a sua cultura dentro do nosso país. Também nós vamos ver que eles são responsáveis por várias lojas de quinquilharias, eu vou chamar de quinquilharia. Porque um monte de coisa que a gente compra, tem em casa, que é mais barato, enfim. E chamamos até isso de Xing Ling, né? Xing Ling, eu fui no Xing Ling, comprou o quê? Luz, lâmpada, enfeite de Natal, que mais que tem? Várias coisas. Errou! E aí nós vamos começar a perceber que eles estão no nosso país há muito tempo. E com certeza, minha gente, já está mudando essa face desse povo brasileiro. Lembra? Agora é mais um ingrediente, mais pessoas estão aqui
que descenderam dos povos japoneses, dos chineses e dos coreanos. Até aqui você me viu falar dos povos europeus, italianos, alemães e também dos povos asiáticos, chineses, japoneses e coreanos. Mas, minha gente, mais recentemente tem acontecido um movimento de pessoas, de imigrantes indo para o Brasil, mais próximos a que nós, os nossos vizinhos latino-americanos, haitianos, bolivianos, venezuelanos. Essa galera tá vindo para cá justamente porque no seu país de origem a coisa não tá bem legal. Eu esqueci de dizer, o caso também dos italianos, alemães, japoneses, coreanos, chineses, enfim. Essa galera toda que vem pra cá não tá vindo só porque o Brasil é um país de grandes oportunidades, como foi dito lá no passado, mas também porque eles, nos seus países de origem, a coisa não tava muito bacana não, minha gente. Isso aconteceu com os povos europeus, asiáticos, e vai acontecer também com os nossos vizinhos aqui latino-americanos. Vamos observar aqui esse gráfico que eu trouxe para vocês, ó. Temos aí um gráfico que apresenta o número de imigrantes latino-americanos no Brasil entre os anos de 2010 até 2014. Observe, minha gente, que temos aí bolivianos, argentinos, colombianos, paraguaios, Peru, e esse número tem crescido cada vez mais. É claro que a chegada desses povos latino-americanos vai diversificar ainda mais a nossa cultura. Isso porque eles vão trazer as suas festas, os seus costumes, as suas tradições, a sua língua, vai ter filhos com outros brasileiros aqui e vai nos dar mais novas faces para o povo brasileiro, ainda mais diversa e ainda mais miscigenada. E um outro grupo de povos que vieram para o Brasil foram os africanos. E eu sempre lembro a vocês, gente, quando falarmos africanos, entendam que nós estamos falando de diferentes povos, diferentes tribos africanas, diferentes reinos africanos, com diferentes línguas, costumes, tradições, hábitos alimentares. Esses africanos não eram iguais, nem mesmo nas características físicas, só que na época da escravidão eles foram trazidos para cá e acabaram se misturando com o nosso povo. E essa parte da escravidão você já sabe, é um fato triste da nossa história que perdura aí ainda muitas consequências dessa escravidão nos dias de hoje. O que nós sabemos até aqui? Que esses povos foram escravizados, que foram torturados, que foram massacrados, mas também que foram povos que resistiram muito e mais, são povos que contribuíram muito com a nossa cultura e deixando ela ainda mais rica. Vamos conhecer algumas influências da África do povo brasileiro. Eu trouxe aqui só alguns exemplos, tá, minha gente? Como, por exemplo, o maracatu, os ritmos africanos, o batuque dos povos africanos, que influenciou aí vários estilos musicais do nosso Brasil, como o samba, como o reggae. Temos também a capoeira, temos também a culinária. Enfim, minha gente, diversas manifestações culturais, festas, religiosidades foram trazidas e influenciadas pelo povo africano, e isso a gente já tem visto aí também em outras aulas. Então saiba que a escravidão foi um momento triste na nossa história e que infelizmente aconteceu e tem marcas profundas, mas esses povos africanos diversificaram ainda mais a nossa cultura e nos deram grandes marcas como essas que vocês estão vendo aqui e outras que a gente já conhece. E para finalizar essa aula, você já sabe, existem vários elementos da nossa cultura que recebeu aí a influência de diversos povos, como as características físicas, as festas, as músicas, as danças. Mais um elemento que eu trouxe aqui que tem uma diversidade muito grande e que tem a influência desses países é a culinária. Então nós temos a pizza italiana. E por falar em pizza, olha só o que chegou aqui pra mim. Olha a mágica! É só você falar pizza que de repente... Olha que maravilha o que chega na sua casa, gente! Ai, a Itália é maravilhosa, não é? Quer dizer, não foi na Itália que foi feito isso, né? Mas, olha só, pra deixar vocês com água na boca, ó. Temos a comida japonesa, o sushi, o sashimi, não sei quantos chachachachú, chachachachá. Sushi e sashimi é a única coisa que eu conheço. Enfim, uma contribuição aí dos povos japoneses para a nossa alimentação. Temos também a China, que nos trouxe também a sua culinária, os seus famosos yakisobas. E não poderia faltar, é claro, um dos principais alimentos que foram trazidos pelos povos africanos,
que é o acarajé, que você conhece muito bem, um dos alimentos mais consumidos pelo povo baiano. Sim, minha gente, temos que dar valor ao que é nosso, como por exemplo este alimento que é o acarajé. É claro que ele vai sofrer também muitas transformações aí ao longo da história, até chegar no modelo atual que nós conhecemos, mas essa história do acarajé eu posso contar em uma outra aula. É isso, gente, você deve ter percebido aí então essa mistura que foi ocasionada aí com a chegada de outros povos no nosso território, que também trouxeram as suas culturas, as suas heranças, as suas manifestações e deixou esse povo brasileiro muito mais diversificado, rico na sua cultura, rico na sua diversidade. E claro, minha gente, não vamos esquecer, vamos valorizar cada vez mais essa diversidade do nosso povo brasileiro. É isso, gente, nós vamos ficando por aqui e ó, eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se gostou, deixa o like aqui pro seu professor para que a gente possa bombar esse conteúdo de geografia também, tá certo? Beijo grande, minha gente, e até a próxima. Tchau!